amor próprio é a base do nosso amor pelos outros? Será? A autoestima é a maior necessidade da humanidade nos nossos dias? Será? A autoestima é a base para uma nova reforma que faça avançar para além da reforma protestante de Lutero e Calvino? Será? Alguns dizem que sim. Povo santo, o que as Escrituras falam sobre autoestima? Existe mesmo um mandamento de amar a nós mesmos para depois sermos capazes de amar o próximo? Não. Não existe em parte alguma das Escrituras uma ordenança para amar a si mesmo. Cristo deixou isso muito claro ao enfatizar, ao mencionar apenas 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E isso não inclui de forma alguma uma ordem para a supervalorização da autoestima, muito pelo contrário. Esses mandamentos já partem do fato de que nós já amamos a nós mesmos. E aqueles que se sentem excluídos, facilmente ofendidos, que se preocupam muito com a sua autoestima, que não aceitam o sofrimento, muito provavelmente esses é que se amam muito mesmo. Tem a sua autoestima muito elevada. Nós nos amamos e isso é natural do ser humano. Quando nós nos preocupamos em cumprir os mandamentos, assim como eles foram prescritos por Deus, nós não precisamos nos voltar a nossa atenção para a autoestima. Porque nós estaremos pensando em como amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. Logo, a nossa preocupação com o eu, a nossa preocupação com o nosso ego, com a nossa autoestima, não é mais prioridade. Devemos amar o próximo como já amamos a nós mesmos. É esse mesmo ensinamento que Paulo, aos Efésios capítulo 5, quando ele fala aos maridos para amarem a sua esposa como amam o seu próprio corpo. Ele até diz, jamais alguém odiou a própria carne. É esse o ensino. Se a busca por satisfazer nossas necessidades vem em primeiro lugar, isso será para nós um impedimento, jamais um auxílio para obedecer os mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se a minha busca, em primeiro lugar, for satisfazer as minhas necessidades, os meus desejos, como eu irei abrir mão dos meus interesses para buscar o interesse do meu próximo, como Paulo nos aconselha a buscar o interesse do outro e não o nosso? Se eu estiver concentrado em mim, como eu vou amar a Deus acima de todas as coisas? Pelo contrário, eu vou agir de forma que desagrada a Deus, desde que eu adquira aplausos e elogios que elevem a minha autoestima. Amar a Deus sobre todas as coisas exige que eu morra para mim mesmo. Exige a crucificação das minhas vontades pecaminosas para que eu possa fazer a vontade de Deus. Se satisfazer as minhas vontades estiver em primeiro lugar para depois eu conseguir amar o próximo, como é que eu vou conseguir renunciar aos meus interesses pelo bem do outro? Impossível. Nós não precisamos nos preocuparmos com a nossa autoestima. Se queremos ser felizes, a egolatria que nos escraviza ao nosso eu, às nossas vontades, aos nossos caprichos, não é o caminho da felicidade. Nós precisamos da liberdade que vem da humildade. Só a humildade pode nos proporcionar. E eu lembro da definição de humildade que o pastor Tim Keller faz. Ele diz que humildade, ego transformado, não é pensar em mim mesmo como se eu fosse mais, nem pensar em mim mesmo como se eu fosse menos, mas pensar menos em mim mesmo. É essa a liberdade que provém do autoesquecimento. Enquanto a preocupação com a autoestima nos escraviza a uma egolatria, nos torna vazios, frágeis, cíveis, o autoesquecimento, a nossa atenção voltada para Deus e para o próximo, nos torna livres de fato. Quem não quer ser livre do medo de ser envergonhado, do medo de não ser aceito, do medo do que vão falar sobre você, do que vão achar, da tristeza de não ser bem-sucedido, do medo de perder, da inveja do outro que ganha, que é bem-sucedido naquilo que a gente quer. Essa liberdade, ela vem do autoesquecimento. Pensar menos em si mesmo é libertador. Pensar em como agradar a Deus, independente do que os homens irão achar de nós. Agir em benefício do outro, mesmo quando sabemos que não vamos receber nada em troca, é libertador. O ego transformado nos livra de nos sentirmos o centro do universo, achando que tudo o que acontece tem a ver conosco.
para o bem ou para o mal, tudo tem a ver conosco. E assim a gente não consegue nem dormir por causa de uma crítica. O autoesquecimento. Volta os nossos olhos para as Escrituras, para os parâmetros de Deus, e não para que vivamos a serviço do nosso ego. Afinal, o Senhor é Cristo e não nós. Somente a partir dessa postura é que é possível falar de arrependimento de pecado. Chamar o pecado pelo nome, sem eufemismo, sem anestesia da cultura, da psicologia. Deixar doer mesmo. Na época da igreja primitiva, todo o povo era chamado ao arrependimento através da pregação dos apóstolos. Os apóstolos não se preocupavam com o que os homens iam achar ou deixar de achar. Eles anunciavam todo o conselho de Deus, diferente de muitos pregadores que nós vemos hoje, que omitem parte das escrituras que não são palatáveis ao gosto dos incrédulos, modificam o evangelho, apontando caminhos mais fáceis, portas mais largas, e curam superficialmente a ferida do povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Cavando cisternas rotas que não retêm água, para lembrar lá das palavras do profeta Jeremias. É muito fácil perceber que a nossa geração se tornou frágil. E isso se deve também à supervalorização da autoestima, à egolatria, à rebelião contra Deus. Nós precisamos da palavra de Deus para expor o nosso pecado e nos levar ao arrependimento, pelo poder do Espírito Santo. Se nós queremos oferecer vida às pessoas, liberdade às pessoas, nós precisamos oferecer a elas o Evangelho sem adornos, a palavra da verdade. É a palavra da verdade que liberta. Ego transformado. Não é pensar em mim mesmo como se eu fosse mais, nem pensar em mim mesmo como se eu fosse menos. É pensar menos em mim mesmo. Sejamos livres. Concentremos-nos em Deus, em como agradá-lo, em como servir as pessoas, em como amar o próximo. Sejamos livres. Que Deus nos abençoe. Até mais.